Capítulo 3 do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Como isto pôde acontecer comigo? Respondeu-lhe José: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 19 e 20. No primeiro capítulo, classificamos as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Primeiras, aquelas que realmente foram injustiçadas, e segundo, aquelas que acham que foram injustiçadas, mas na verdade não foram. Neste capítulo, quero abordar esta primeira categoria. Vamos começar fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Como respostas, vamos ver a vida do filho favorito de Jacó, José. Ver Gênesis 37, 48. O sonho se torna um pesadelo. José era o 11º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos, porque seu pai o favorecia e o presenteara com uma túnica de várias cores. Deus deu 2 sonhos a José. Num primeiro, ele viu feixes atados em um campo. O seu feixe levantou-se e ficou ereto, enquanto os feixes do seu irmão se curvavam perante ele. No segundo sonho, ele viu o sol e a lua, e 11 estrelas representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, se curvando perante ele. Quando ele contou esse sonho a seus irmãos, é desnecessário dizer que eles não encararam isso com entusiasmo. Eles simplesmente odiaram ainda mais. Pouco depois, seus 10 irmãos mais velhos foram alimentar os rebanhos de seu pai no campo. Jacó enviou José para ver como eles estavam indo. Quando os irmãos mais velhos viram José vindo, conspiraram contra ele, dizendo: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Então veremos o resultado de seus sonhos. Ele diz que será um líder acima de nós. Que ele tente nos liderar quando estiver morto. Então eles o lançaram em uma cisterna para morrer. Tiraram a sua túnica, rasgaram-na e a molharam com o sangue de um animal para convencer seu pai que ele havia sido devorado por uma fera selvagem. Depois de ter lançado na cisterna, porém, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Então Judá disse: ei, esperem um instante, rapazes. Se o deixarmos apodrecer naquela cisterna, isso não nos trará nenhum proveito. Vamos ganhar um dinheiro e vendê-lo como escravo. Será como se tivesse morto. Ele nunca mais nos incomodará e dividiremos os despojos. Então eles o venderam por 20 ciclos de prata. José os havia ofendido, então eles o traíram, tiraram dele a sua herança e a sua família. Lembre que foram os irmãos dele que fizeram isso, filhos do mesmo pai, que tinham a mesma carne e o mesmo sangue que ele. Ora, nós, cidadãos desses veículos, vivemos em uma cultura tão diferente que é difícil de nós entendermos com a gravidade do que aqueles homens fizeram. Só matando José eles poderiam ter feito algo pior. Nos tempos bíblicos era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem levavam o seu nome e herdavam tudo que ele possuía. Os irmãos de José o impediram de um dia receber o nome e a herança de seu pai. Eles apagaram o nome dele, despojando completamente da sua identidade. Tudo que era familiar para José se fora. Quando alguém era vendido como escravo para outro país, ele permanecia escravo até a morte. A mulher com quem ele se casasse seria uma escrava, e todos os seus filhos seriam escravos também. Era ruim nascer escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de riquezas e com um grande futuro pela frente, para depois ter tudo isso arrancado de suas mãos. Teria sido mais fácil se José tivesse conhecido sua origem. Era como se ele fosse um morto-vivo. Tenho certeza de que ele foi tentado a desejar que seus irmãos o tivessem matado.
De fato, o que os irmãos de José fizeram foi mau e cruel. Uma retrospectiva perfeita. Quando leu a minha parafrase da história de José, você provavelmente já conhecia o final. Esta é uma história muito inspiradora quando você conhece o final. Mas não foi assim que José passou por tudo isso. Parecia que ele jamais veria seu pai novamente. Nem veria o sonho de Deus se realizar. Ele era um escravo em uma nação estrangeira. Ele não podia sair do Egito. Ele era propriedade de um outro homem por toda a sua vida. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Ele servia a esse homem por cerca de 10 anos. Ele nunca ouviu falar de sua família e sabia que seu pai acreditava que ele estivesse morto. A vida deles havia prosseguido sem ele. José não tinha esperança de ser resgatado por seu pai. À medida que o tempo passou, José obteve o favor do Senhor e era bem tratado. Potifar colocou José como administrador de sua casa e tudo que ele tinha. Mas ao mesmo tempo em que a situação estava a favor de José, algo muito errado estava sendo gerado no coração da mulher do seu amo. Ela havia começou a sentir um desejo ardente por José e queria cometer adultério com ele. Ela tentava seduzi-lo diariamente e ele se recusava. Um dia ela estava a sós com ele na casa e encurralou, insistindo para que ele deitasse com ela. Ele se recusou e correu, deixando a sua túnica na mão da mulher. Quando fez isso, ela ficou envergonhada e gritou: Estupro! Potifar fez com que José fosse lançado na prisão de Faraó. Ora, a prisão de Faraó não era nada semelhante às prisões que temos hoje nos Estados Unidos e em muitos países de primeiro mundo. Ministrei em muitas prisões e, por mais desagradáveis que sejam, elas poderiam ser consideradas clubes sociais se comparadas à masmorra de Faraó. Sem a luz do sol ou áreas para exercícios, havia apenas celas cavadas abaixo das superfícies ou poços destituídos de luz e de calor. As condições variavam de rudimentares a desumanas. Os prisioneiros eram colocados ali para apodrecerem enquanto sobreviviam do pão, da água, da aflição. 1 Reis 22 e 27. Eles recebiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem a fim de poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105, 18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Se fosse egípcio, ele poderia ter tido alguma chance de ser liberto, mas como escravo estrangeiro acusado de estupro, ele tinha pouca ou nenhuma chance. As coisas não podiam piorar mais. José havia descido ao máximo que uma pessoa podia descer sem estar morta. Você consegue ouvir os pensamentos deles nas trevas úmidas daquela masmorra? Servi ao meu mestre com sinceridade e integridade por mais de 10 anos. Sou mais fiel que sua esposa. Permaneci leal a Deus e a ele, fugindo diariamente da imoralidade sexual. Qual é a minha recompensa? Um calabouço. Parece que quanto mais eu tento fazer o que é certo, mais as coisas pioram. Como Deus pôde permitir isso? Será que meus irmãos podem roubar até a promessa que foi dada a Deus por mim, para mim? Porque esse poderoso Deus de aliança não interveio em meu favor? É assim que um Deus amoroso e fiel cuida dos seus servos? Porque o que eu fiz para merecer isso? Eu apenas acreditei no que eu ouvi de Deus. Tenho certeza de que ele lutava com pensamentos como este. Ele havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo o que havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargo com os seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Será que ele abriria mão de toda a esperança de cumprimento da promessa, roubando a si mesmo seu último incentivo para viver? Deus no controle? Imagino
que nunca tenha passado pela mente de José que aquele processo de Deus para prepará-lo para governar, até que um dia chegou. Como ele usaria sua futura autoridade sobre seus irmãos que haviam traído? José estava aprendendo a obediência pelo que ele havia sofrido. Seus irmãos eram instrumentos habilmente forjados nas mãos de Deus. Será que José permaneceria firmado na promessa, buscando a Deus para conhecer melhor o seu propósito? Talvez quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre sua vida. Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir e não para nos separar. Geralmente, nesses períodos de treinamento, nos concentramos na impossibilidade de suas circunstâncias, em vez de focarmos na grandeza de Deus. Consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém. Então, procuramos aqueles que sentimos que é responsável pelo nosso desespero. Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo esse infortúnio e não o fez, em geral, o culpamos. Isso permanecia na mente de José, vivia de acordo com o que sei a respeito de Deus, não transgredia os seus estatutos nem a sua natureza. Eu só estava repetindo um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traem e sou vendido como escravo. Meu pai pensa que eu estou morto e nunca veio ao Egito para me procurar. Para ele, o fundo do poço eram seus irmãos. Eles eram a força que havia lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos sobre como as coisas seriam diferentes quando ele estivesse no poder, quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos. Como tudo seria diferente se seus irmãos tivessem abortado seu futuro. Com que frequências ouvimos nossos irmãos e irmãs caírem na mesma armadilha de culpar alguém, por exemplo? Se não fosse por minha mulher, eu estaria no ministério. Ela foi um impedimento e arruinou a grande parte dos meus sonhos. Se não fosse por meus pais, eu teria sido uma vida normal. Eles são culpados pela situação em que eu estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e eu não? Se a minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais feliz no meu casamento. Se o pastor não tivesse reprimido meu dom, eu estaria livre e desimpedido. Ele me impediu de cumprir o destino do meu ministério. Ele colocou as pessoas da igreja contra mim. Se não fosse pelo meu ex-marido, os meus filhos e eu não teríamos todo esse problema financeiro. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contraria com o favor de líderes. Com as suas fofocas, ela me destruiu, assim como destruiu todas as minhas esperanças de ser respeitada. A lista é interminável. É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem e imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e dor são culpa delas. Quero enfatizar o seguinte ponto: absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar a vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino nas mãos. Os irmãos de José tentaram seriamente destruir a visão de Deus que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que haviam dado por fim em José. Eles disseram com seus próprios lábios: Vinde, pois, agora, matemo-nos e lancemo-nos uma dessas cisternas, em que vejamos em que lhe darão sonhos. Gênesis 36.